Boa tarde, tudo bem? Bruno Pinheiro aqui do Resiliente Summit, essa maratona que a gente criou para ajudar você a passar por essa fase da melhor forma possível. Lembrando que resilientes é quem se reinventa, quem se readapta, quem estica e que passa por essa fase, porque uma coisa é certa, nós vamos passar. Hoje a gente falou de manhã a gente falou com o Tcherto, onde ele tem 65 anos, ele passou por aquela crise do Collor, e ele estava falando que quando ele passou por aquela crise, ele conversou com a mulher dele, que eles iam fazer uma viagem, falou, essa vai ser a última viagem dessa vida, porque eu acho que nós não teremos dinheiro para nunca mais viajar, para nunca mais viajar. E viajaram mais de 50 países, estamos aqui, e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que ninguém gosta, que é vender. Então, eu chamei o maior especialista que nós temos em vendas hoje no Brasil, que é o Thiago Conser. Ele tem aí vendedor, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o futuro do vendedor, quais os perfis que nós temos aí de vendedor, remunero, não remunero, como recruto, como treino, e todos os desafios que nós temos aí para conseguir passar por essa fase. Primeiramente, eu queria dar boas-vindas para você, Thiago Conser, e seja muito bem-vindo. Eu queria que você se apresentasse aí. Beleza, não, você é um cara da tecnologia, um cara que sempre foi à frente do tempo de tecnologia, só me orienta. Eu olho aqui para o pessoal do Insta, olho aqui, para onde você me orienta? Cara, olhe para onde você quiser. Então tá bom. Só não olha para cima e nem para baixo. Então tá bom. Bom, vou olhar aqui, pessoal do Insta. Bom, gente, queria agradecer, Bruno. Primeiro, obrigado pela oportunidade aí de poder bater um papo sobre aquilo que eu amo fazer. Eu sempre falo, a única coisa que eu sei falar que é sobre vendas, e que, na verdade, é o nosso desespero tão grande quanto esse desespero sobre quando vai acabar isso, a parte da pandemia, é também quando é que a gente volta a fazer negócios, né? A gente tem esse desespero tão grande e numa mudança, e a gente está vendo uma história que as pessoas elas têm um pouco de ideia da história, Bruno. Só que a gente só vai conseguir a hora que a gente sair da ilha, a gente vai ver que realmente nós estamos fazendo parte de um rompimento da história. Assim como, por exemplo, foi a Segunda Guerra Mundial, assim como foram grandes acontecimentos, esse é um rompimento de mudança de comportamento das pessoas, uma era nova que vai acontecer depois desse desafio que a gente está passando. E, Thiago, o que eu escutei muito agora, tá? Agora não é hora de vender. E aí, o que você tem a me dizer sobre isso? O momento realmente não está mais propício para comercializar quase todos os tipos de produtos, né? O que as pessoas elas têm muitas fazendo, elas estão com medo de oferecer, porque assim, vender, eu sempre falo que vender é só uma consequência de um monte de coisa que vem antes. E as pessoas me mandam e-mail, Thiago, quando começa a live, Thiago, como é que eu consigo vender console? As pessoas, sempre, essa é 99% das perguntas. E a gente não é só agora, é qualquer momento. Vender é só uma consequência de um monte de atividade. Muita gente, por exemplo, está com dificuldade financeira agora porque não entendia que vendas era um processo, não entendia vendas como uma profissão, não estudava, não entendia sobre vendas, não colocava ciência na vida das vendas que existe hoje, e hoje está com uma dificuldade em relação à financeira. Hoje, nós não estamos no momento para se vender quase grande parte das coisas que tem. Agora, uma das coisas que eu venho tratando bastante, e vem nas minhas lives, a gente tem todo dia às 11h30 tem live lá no canal do Instagram, falando que ela antes vem de oferecer. Então, uma coisa que a gente não pode deixar de fazer nesse momento, e a gente pode discutir os canais, a gente pode falar sobre isso, é sobre oferecer. Vou dar um exemplo. Lá na OSV, na empresa, a gente criou a campanha O Dobro, nesse momento agora de crise. Então, tudo é o dobro. A gente está investindo o dobro em campanha, a gente está com o dobro de pessoas, a gente está fazendo o dobro de postagens no blog, no YouTube, no Instagram. Então, a gente está fazendo o dobro, né? Porque eu falo, em momentos de crise, a crise que ela te puxa. Então, se eu continuar trabalhando, não está escondendo, no momento de crise, é a crise que vai puxar. Então, o mínimo que eu posso fazer é o dobro de coisas para tentar compensar um pouco isso. Então, a gente continua oferecendo. Como é que a gente continua oferecendo produtos, Bruno? No nosso negócio, a gente utiliza muito marketing de conteúdo. Então, através do marketing de conteúdo, a gente educa
E existe uma oferta em todos os posts nossos, seja por e-mail, seja no Instagram. Então, assim, uma coisa é a pessoa ficar preocupada em vender, de incomodar. Gente, você sempre vai, ao fazer uma venda, você sempre vai interromper. Agora, interromper é diferente de incomodar um cliente. Né? Então, assim, vender efetivamente, a gente está num momento muito difícil. O que você não deve fazer é parar de fazer sua oferta. Agora, mudou a maneira como faz isso, né, Bruno? O que eu costumo dizer é o seguinte: o que eu tenho falado nos últimos dias, bom, não preciso dizer que nós entramos numa nova era. Então, nós temos uma era passada, que 3 semanas atrás, e essa era atual, que eu acredito que ela a gente vai viver uns 3, 4 meses aí, que é literalmente uma nova era. Depois ele vai se readaptar de novo um pouquinho, como que vai ser o novo perfil de consumo, etc. Mas com certeza mudou-se totalmente forma de consumo, de relacionamento, de trabalho, de liderança, de vendas. Então, no mínimo, você precisa. O que eu aconselho é reinvente totalmente a sua empresa e seu produto ou serviço. Caso você não queira reinventar o seu produto ou serviço, no mínimo, toda abordagem de vendas. Esse é o mínimo. E quando eu falo vendas, não é o vendedor, é tudo. Tudo. Desde o site, o que você vai falar, o que você vai comunicar e etc. E para quem precisa reinventar todo o discurso, quais dicas você dá aí para as pessoas se reinventarem e reinventar o discurso de vendas? Não, primeiro, a abordagem está perfeita. Eu acredito, pelo que a gente vem pesquisando bastante, discutindo muito. Inclusive, a gente tem uma jornalista que só faz isso para a gente. Ela está buscando informações dos países que já passaram por isso, os que já estão um pouco mais avançados, e algumas coisas na história, né, de grandes crises, como é que foi o comportamento. Claro, de novo, a gente não adianta tomar o mesmo remédio, né, para doença nova. Então, a gente está tentando pegar algumas informações para tentar antever um pouco como vai acontecer. Eu acredito muito claramente que vai acontecer isso que você falou. A gente vai ter um boom ali, vai ter um resto de cauda, né, dos próximos 2 meses, e depois, 2 meses depois, vai haver uma outra readaptação né, aquilo que é novo, ao que se fazia, e acredito então que tem uma cauda de 4 a 6 meses do que realmente a gente vai viver daqui para frente, ou pelo menos até uma grande mudança aconteça. Né? Acho que a primeira coisa, para poder mudar, eu sempre falo assim, ó, eu vou fazer um regime. Então, o que eu faço primeira coisa do regime? Eu vou me pesar. Né? Então, a primeira coisa eu tenho que estruturar. Então, vamos lá, vou me pesar, aí depois eu vou ver quais são os caminhos que eu tenho ali. Eu posso fazer o regime ou eu posso fazer mais exercício, ou os dois juntos. Então, eu vou começar a estruturar. Então, a primeira coisa que eu oriento é que o vendedor ou o empresário, ele estruture ali o que é a jornada dele. Eu vi que tem gente que já colocou aqui, não, mais ou menos uma estrutura, né? A abordagem, a sondagem, a abordagem. A primeira coisa é isso, é definir qual que é a jornada que o teu cliente tem. Porque nunca teve, acho que sai hoje ou amanhã, vai sair um meme lá na minha página justamente sobre isso. O cliente nunca teve tão no centro, né? Então, isso é uma das coisas que a gente vai tratar bastante. Então, qual que é a jornada que esse cara hoje faz contigo? Então, por onde ele passa? Essa é a primeira coisa. Por quê? Senão, eu não sei por onde eu começo. Eu não sei se eu faço uma abordagem diferente. Bom, então, porque às vezes o cara ele vem através de inbound. Esse cara veio agora, ele vai vir através de digitais. Bom, então, beleza. Qual que vai ser? Eu falo que são os momentos da verdade. Quais são os contatos que o seu cliente tem com a tua empresa na jornada? Primeiro passo. O segundo é começar a ver aonde é que você consegue modificar ou facilitar a vida dele. Porque o que todo mundo procura que é venda de valor, o que é venda de valor? É tudo que o seu cliente passa na jornada, o somatório disso é quanto ele vai te pagar. Então, por exemplo, ele tem um ponto que é animal. Puta, o atendimento é do caramba. Mas o produto, tem um produto às vezes dá um pouco de problema. Tá? Então, esses pontos, aqui eu somo 1,5, 2, 2,5. Aqui eu somo 10, mas depois eu somo 1. Então, o somatório disso daqui é o valor final. Então, o que é a venda de valor? É o somatório de todas as etapas e as experiências que ele tem com você. Então, essa é a primeira etapa. E a segunda é rever como ele vai fazer isso. Então, por exemplo, agora o cara se acostumou a comprar por e-commerce. Então, na hora dele fazer abordagem comigo, eu tenho um processo ou uma ferramenta, um software para pegar essas pessoas? Não tenho hoje. Eu tenho um WhatsApp que eu demoro para responder. Eu tenho um chat lá que eu demoro quase 5 dias para responder. Meu Instagram, alguém pede uma informação, demora 10. Então, mais importante do que como reinventar, trocar tudo, é primeiro ver qual que é essa jornada e depois ver o que vai ser preciso modificar em cada uma delas. E aí eu estou falando em termos de cultura,
Ó, agora a gente vai ter que pensar assim, vai ter que abordar a pessoa em termos de ferramenta, para saber o que você vai ter que utilizar que não utilizaria. Uma pergunta que eu faço para o pessoal é isso, gente, nesse momento, você que é empresário, por exemplo, ou que você é vendedor, você fala, qual é uma ferramenta que eu deveria ter adotado, uma ferramenta tecnológica, por exemplo, um software, uma plataforma, que eu deveria ter adotado antes, que eu não adotei, que eu vou fazer isso a partir de 30 dias. Então, a primeira coisa é estruturar e depois você vai ver o que modificar, porque senão, se eu modificar tudo, bate um desespero e você acaba não fazendo nada. Eu lembro uns 5 anos, 6 anos atrás, o Google lançou você falou em momento da verdade, o Google lançou um estudo que era Zero Moments of Truth, que era o momento zero da verdade. Que legal. Que o momento zero era o Google, que é o primeiro lugar que ele começa. Exatamente. Ô, Bruno, quer um exemplo disso, por exemplo? Como as pessoas... Parece óbvio. Eu vou pegar o mercado que mais movimenta dinheiro na pessoa física, que é o mercado de imobiliário. Pensei que você ia falar o pornô. Não, desculpa, ele movimenta, é o maior ticket. Desculpa. Na verdade, isso daí é o maior o ticket fluxo. Exatamente, mas o volume é pornô, desculpa, você sabiamente me corrigiu. É por ticket que é imóvel, né, na pessoa física. Cara, o site, eu estava vendo, acho que da Vitacom, eu não vou lembrar o nome dele, anteontem, com o Mike Taylor, o presidente da Vitacom, falando justamente isso. 90% da jornada, do processo de quem compra imóvel é online. E você entra no site de imobiliária, Bruno, cara, é muito ruim, inclusive as grandes plataformas. É muito ruim. As fotos são horríveis. O cara, ele faz a abordagem lá, lembra? Ele começa a procurar, ele tem a dor, aí ele vai procurar, ele vai fazer aquela jornada clássica que tem. Ele passa por um momento horrível quase em todas. E aí depois ele chega num outro momento horrível que é com o corretor, que na maioria é horrível, né? E não é só pela cultura do corretor, é culpa da cultura imobiliária também, porque o dono é horrível e ele tem uma cultura horrível de tratar mal os seus corretores, e aí, obviamente, eu trato mal meu corretor trata mal o meu cliente. É aquele desenho clássico, né? O de cima caga no de baixo, os dois de baixo cagam nos quatro de baixo, e é isso que acontece. Então, você vê, nesse mercado de muito dinheiro, você vê 90% sendo quase que infantil, né? Completamente imaturo em entender, parar e olhar a jornada do cliente. Agora, o Thiago... Desculpa, aqui, ó, o Francisco Costa colocou aqui. Perfeito, Francisco. Alexandre Frankel, ele mesmo. Obrigado, viu? Eu não sei se mudou os nomes ou se mudou o perfil da venda, mas nos últimos anos tem se falado muito em SDR, BDR, Inside Sales, Account Executive, várias... Como que você vê hoje, tá? Falando assim, focando em negócios digitais, porque a partir de hoje tudo ou é digital ou vai acontecer o que aconteceu agora. Não estou falando para ser 100% digital, mas ele precisa passar por isso, por esse momento. Como que você estruturaria e quais são os perfis ali de vendas que nós temos num time de vendas? Legal, uma ótima pergunta essa aí. Não, realmente acelerou algumas coisas, né? E aquele teu desenho que você falou como vai ser, né? Vai ficar, aí vai voltar um pouquinho, 2 meses depois. Isso vai acontecer claramente quando você olha, por exemplo, os números de e-commerce. O e-commerce cresceu em 20 dias, o que estava a expectativa para ele de 12 para em torno de 14 a 15 meses em 20 dias. Foram 30% de aumento. Se você for pegar a média, a gente está vendo aí 18, 20, 22% de crescimento. Então, para crescer 30% no e-commerce, nós estamos falando de 15 meses. Então, previsto para 15 meses, cresceu em 20. É óbvio que isso vai... Porque nós estamos obrigados a fazer isso. Então, a gente está descobrindo, mas a gente está obrigado. Então, algumas coisas vão modificar, mas elas vão se acalmar e vão botar um desenho. Bruno, mas isso sempre... As pessoas descobriram, por exemplo, na representação comercial. Hoje eu fiz uma live com o Marcelo Caetano, que é especialista em representação. O representante comercial, por exemplo. Eu acho que de todos os modelos de venda, o representante comercial é o que menos usa tecnologia. O Jeb Blount, que é autor da Prospecção Fanática, né? Como controlar objeções, é um cara que vem escrevendo muito sobre vendas, ele fala que ali tem os 3 tipos de inteligência que o vendedor vai sobreviver. E um deles é o quê? A inteligência tecnológica, que é usar as ferramentas de tecnologia para ajudar ele. Por exemplo, geração de lead, né? A busca. Você tem hoje inúmeras plataformas muito boas para prospectar. Então, quer dizer, aquele tempo, dinheiro, né, que você usava para prospectar, hoje você tem ferramentas que podem fazer isso para você. Né? A gestão da sua carteira, que você precisava fazer isso.
Hoje tem ferramentas. Inclusive, você tem o que eu chamo aí, eu coloquei esse nome de pré-posto digital. O representante comercial, por exemplo, dentro de uma plataforma, vou pegar a Mercos, tá? Que é uma plataforma bem conhecida, um CRM de representante comercial, ele já desenha quais são os produtos que você pode oferecer para aquele tipo de perfil. Olha só, quer dizer, o representante, o cara tem 30 anos no mercado, nunca fez. Então, utilizar essas ferramentas. Então, isso com certeza, essa tecnologia no dia a dia de vendas vai acontecer. E o que vai acontecer muito? Vai acontecer a venda interna, que é o inside sales, né, que já vinha crescendo ano a ano, mas que com esse momento as pessoas viram que dá para fazer. O representante, muitas vezes, o vendedor fala, não, se eu não for lá, né, se eu não visitar, não vem. Ele viu que não é isso. Né? Outro mercado, mercado de agro, Bruno. É um mercado que no campo é muito tecnológico, mas nas vendas não. Né? Então o pessoal ainda é muito físico, fazer evento e tal. O pessoal de agronegócio está fazendo tudo evento online. Nunca se imaginou na vida lançar um produto, Bruno. Imagina, o agronegócio. Agronegócio que é o segmento que eu mais tenho. O que é festa? O que é lançamento de produto agronegócio? É o whisky 18, 24 anos. É comida da melhor. É coisa... Não, esquece, é tudo para online agora. Então, o que vai crescer muito é a questão do inside sales. E dentro do inside sales, você tem dois modelos para poder nutrir. Porque o grande desenho do inside sales é como é que eu coloco oportunidades lá dentro. Quando a gente fala de inside sales, a gente está falando de uma preocupação que às vezes a pessoa só preocupa com o inside. Quando você fala de inside, você tem que imaginar o seguinte. Inside sales é como se fosse mais ou menos você fazer um carro. Então, o nosso objetivo final é vender. Então, o objetivo final de uma montadora é fazer um carro. Então, eu vou lá e eu pego 10 mil toneladas de aço. E aí eu jogo lá para a empresa para poder fazer. Só que lá dentro tem um cara para forjar. Então, eu gerei 10 mil toneladas, eu coloquei lá dentro, comprei, e só tem um cara para forjar. E aí, esse cara, para fazer um carro, esse cara vai demorar, obviamente, para utilizar tudo isso aqui, vai demorar meses. Então, o inside sales, pessoas que estão pensando agora ou vão ter que fazer essa estrutura, o mais importante é a gente entender 3 etapas. Como que você vai colocar os seus clientes, ou os suspects, né, ou os prospects, dentro dessa equipe comercial, a equipe comercial, né, e depois essa manutenção daquilo que você vai vender. Porque o pós-venda, Bruno, é uma das coisas mais velhas que se fala. Só que se você pegar todas as etapas e você for empresa por empresa e fizer uma pesquisa, você vai ver que de todas as etapas, a parte do pós-venda é onde menos se gasta dinheiro. No modelo atual, né, digital, exatamente, é esse o termo que as pessoas acreditam. Agora, no modelo novo, por isso que esse modelo digital ensinou muito, você inclusive tem, que obviamente não é um pós-venda, mas é um nível superior, que é o pessoal de CS. Hoje, na maior parte das empresas, o maior custo das empresas de tecnologia de equipe é de CS. Eu vejo pelo IEV, eu vejo pela maioria do que a gente faz, se você pegar um CRM, né, se você pegar uma plataforma, o maior custo é de CS. Por quê? É a preocupação que as pessoas têm em que você mantenha comprando e utilizando da melhor maneira possível. Então, para estruturar, eu falo essas 3. Como é que você coloca os seus prospects lá, possíveis clientes para os seus vendedores vender, os vendedores, e também a saída deles para manutenção. E aqui no meio lembrar, né? Existem empresas que utilizam SDR, que é aquela pessoa que qualifica a venda para o vendedor, e existe o vendedor para fechar. Então, falei um pouco assim, falei bastante, mas é só para poder estruturar hoje o que é um desenho de inside sales. Então, resumindo, faz de novo o resumo dos perfis aí, os nomes. Tá, então, dessas 3 etapas, das 3 etapas, né? Para estruturar. Primeiro, como que você vai gerar esses possíveis clientes, essas pessoas interessadas. Uhum. E aí você tem o inbound e o outbound. Então, são 2 maneiras. Hoje no mercado, 50%, 46%, desculpa, da maioria das empresas que fazem inside vem através de outbound. Tá? Então ela é menos da metade, mas é através de outbound e o resto vem através de inbound. Então o inbound ainda é uma ferramenta a ser desenvolvida bastante. Obviamente, depende muito do segmento, né? Aquele quadrante famoso, quanto maior o custo e a complexidade, você vai ver. Então, complexidade alta, custo alto, venda de campo, processo mais longo. Baixa com baixa, self-service, você não precisa de gente para lá. E quando você tem uma complexidade
baixa e um custo relativamente alto, aí geralmente você vai para inside sales, né? E como remunerar esses vendedores? Bacana. Outra coisa muito legal da tecnologia primeiro que aumentou o nível dos vendedores. Você vai conversar com o SDR, por exemplo, qual que é a função do SDR? Gente, o SDR ele recebe um lead, uma oportunidade, seja inbound, seja outbound, ele recebe isso e ele qualifica esse cara. E um ponto que as pessoas às vezes esquecem, ele vende a reunião para o vendedor. Eu falo que o ápice do SDR é o cliente falar assim, cara, quanto que eu preciso pagar para fazer reunião com esse vendedor? Eu falo que esse é o ápice. Por quê? Porque ele vai qualificar e ele vai fazer essa venda. Por quê? Porque um dos grandes problemas do SDR é que o que eles chamam de no-show, que é ao agendar esse lead para o vendedor, o cara não comparece. Esse é o grande medo de quem não faz, Bruno. O cara fala, puta, mas eu vou colocar mais uma pessoa no processo de venda? Não é perigoso eu atrapalhar, não vai aumentar meu custo? Esse é o mindset que você quebra. Gente, quem leu a Receita Previsível vai ver. Fatiar as etapas. Ô, Bruno, daqui para Esse frente... livro é muito bom. Ele é transformador, cara, porque é engraçado, porque parece que você colocou um custo a mais, Bruno. Né? Pô, vou colocar mais uma pessoa, eu já tenho um vendedor, mais um. Na verdade, você aproveita cada oportunidade de uma forma muito melhor. E você divide esse custo entre os dois. Então, o que a venda moderna não vai aceitar mais, Bruno? O super vendedor. O cara precisa prospectar, abordar, levantar necessidade, controlar a objeção, fazer fechamento, pós. Esse cara não vai existir. Isso já não está existindo nem com representação, Bruno. Imagina hoje nos modelos de inside sales. Então, a remuneração, que você me perguntou, inclusive, a tecnologia ajudou muito com isso. Porque a média de vendedores no varejo, sabe qual que é a média de salário de vendedor de varejo, Bruno? É em torno de R$ 1.200 a R$ 1.400. Se você for pegar hoje um SDR, ele vai ganhar em torno de 2.000. Se você for pegar um vendedor, claro, tem mais bonificações. Se você pegar um vendedor ali, você vai ganhar em torno de 2.600, nessa parte, 2.700. Então, olha que maravilha. A gente aí dobrou praticamente esse valor que se tinha, por exemplo, do vendedor de varejo, né? Então, isso ajudou. Agora, por quê? Porque se você conversa com um SDR ou com um vendedor, por exemplo, inside, você vê o tamanho da preparação diferente, por exemplo, do vendedor de varejo, Bruno. Por quê? Porque dentro do inside existe o checklist para cada etapa. Então, o SDR, Bruno, ele vai ter lá o checklist dele. O que ele precisa fazer? Ele precisa validar essas informações. Então, você vai colocar lá. Eu preciso saber se ele tem... E aí você tem o BANT, você tem o GPTS, você tem o BI, o CA e CI. São modelos que você tem nessa abordagem que, geralmente, o que o SDR faz? Ele quer saber se você tem a dor que a empresa pode resolver, se você tem o dinheiro, se você é a pessoa responsável para decidir aquilo, né? E qual a sua pressa. Então, em geral, são essas informações que o SDR tem. Sabendo disso, ele faz a venda e passa mastigado para o vendedor. Quer dizer, olha só como esse vendedor, Bruno, é infinitamente mais preparado do que o vendedor tradicional. Quando eu vou falar com você, eu sei justamente essas 4 coisas. Quais são as suas dores, sua pressa, se você decide e quanto você tem de dinheiro, se você tem dinheiro para gastar. Excelente isso que você acabou de falar. Excelente, faz todo sentido. E qual que é o grande diferencial de perfil, a diferença do perfil entre o SDR e o closer, que é o cara que fecha? Legal, o Edmário colocou aqui. Edmário, é isso aí. Claro que, obviamente, varia, mas em geral é isso aí, está se pagando aqui, ó, né? Vai batendo com porcentagem, 3 pau e pouco. Então a gente dobrou dobrou esse ticket médio, essa remuneração do vendedor. Isso é muito bacana. A diferença do SDR e do closer, é isso? Não, do perfil desses dois. Legal. Assim, no desenho, na teoria, o sonho do SDR é querer ser o closer. Né? Uhum. Inclusive por remuneração, por capacidade, isso é muito bacana. E você tem ali seus tempos de rampagem também, que variam, né, do SDR para o outro. O perfil do SDR, ele precisa ser um perfil mais analítico e de conformidade. Porque o SDR ele tem o seu checklist para poder executar. O SDR ele tem um tempo para poder fazer aquilo. Porque um outro indicador muito importante é a quantidade de contatos e ligações que o SDR faz. A gente tem em média aí, e aí tem um ótimo portal para quem quer saber mais inside sales, para mim um dos melhores portais do mundo, que é o pessoal da MidTime.
né, do Cornovesco, que eu tenho bastante contato, é um dos melhores, para mim, um dos melhores locais para se pegar informações e educação de inside sales que tem para mim, né? Então, lá na Meet Time eles fizeram, todo ano eles fazem, e eles trouxeram, até fiz a anotação bem legal, acabou de sair essa semana. Meet Time? Meet Time, é uma plataforma que faz essa gestão, que tem a parte de telefone e a parte da gestão de inside sales. Tá? Meet Time, para mim, um dos melhores lugares do mundo para se obter informação. E o melhor podcast de venda para mim, que é o Cast for Closers, que é deles também. É genial, cara. Então o pessoal, você não vai fazer podcast? Eu falei, cara, eu vou. É que o da Meet Time é tão bom. O cara pergunta, falou, cara, vai lá para o da Meet Time, para o Cast for Closers, que é genial. E quando eu vejo, pergunta muito bem, então ele tira muitas informações bacanas. Então você pega, por exemplo, um SDR tem em média hoje no Brasil, ele faz 30 ligações em média por dia, Bruno. O vendedor, ele vai fazer em torno de 20 a 22 tentativas de ligações. Essa é uma média da pesquisa que acabou de sair agora, referente a 2019 da Meet Time. Então, o perfil do SDR é um perfil mais de conformidade. Ele tem um checklist que ele precisa levantar. Então, ele não pode se perder muito na conversa. E a função dele não é vender. Então, o cara, quando entra ali em contato com ele, muitos vão começar a querer saber de valor, entrar no negócio. Não é essa a função. A função dele é levantar essas informações e fazer a venda. Então, o contato dele geralmente é bem rápido, né? E ele levanta as informações para fazer a passagem para o outro. E o vendedor, já o closer, ele tem que ter um perfil um pouco mais de orientação para o fechamento. Por quê? Porque todas aquelas dúvidas, se ele tem ou não fit, dinheiro e tal, aquilo ali, em 80% dos casos, já foi repassado para ele. Então, naquele momento, a intenção é mais ajudar o cliente a tomar uma decisão mais rapidamente, né, e tirar as últimas dúvidas. Então, vai variar um pouco desse perfil. Mas também o vendedor hoje no site, ele tem seu checklist. A gente sempre fala que se chama de gatilho de passagem, né? Então, cada etapa, cada pergunta que você faz, tem um gatilho determinado. Então, assim, como eu defino sucesso nessa etapa? Então, perceba que você tem aqui também um framework já, né? Uma estrutura montada para fazer a venda. E o que beneficia isso, Nuno? Beneficia que você consegue ter vendedores de diferentes formações. Eu tive num evento, por exemplo, com o pessoal do Joãozinho lá de Goiânia, lá, o pessoal da Nectar, do CRM, e aí os 3 melhores vendedores. Um era educador físico, a outra era psicóloga e o outro era engenheiro. Então, quer dizer, imagina, hoje você não consegue imaginar isso, né, dentro de uma estrutura tradicional de venda, pessoas com perfis tão diferentes. Né? Por que isso? Porque, na verdade, hoje, como a gente tem já uma estrutura montada para isso, você tem que pegar a atividade e definir qual o comportamento para executar a atividade. Então, por isso que você consegue hoje ter educador físico, um psicólogo, diferente daquele recrutamento mais por habilidade. Então, só para deixar mais claro, como eu falo, por exemplo, Thiago, o cara vai ter que fazer 30 ligações e seguir um roteiro. Esse cara tem que ter uma conformidade alta, tem que ter um comportamento de conformidade, de organização e de linha de raciocínio alta. Então, eu vou contratar baseado no comportamento, não mais nas atividades. Quer ver um exemplo? Para closer, o que muita gente contrata para closer, Bruno, é atleta. Atleta de competição. A RD, por exemplo, e a Rock Content, eles têm, por exemplo, atletas olímpicos trabalhando como closer. Por quê? Porque um atleta de alta performance, o olímpico é o ápice, né? Mas de alta performance, esse cara tem que ter um grau de competitividade, né, de superação de esforço muito grande. Então as pessoas contratam pelo perfil comportamental. Um cara de STR, por exemplo, ou alguém de CS. Pô, quem que é bom contratar de CRs? Um cara com perfil músico, que é um cara mais paciente, um cara que precisa. Primeiro tem que aprender a fazer a primeira parte, segundo, um cara que já está acostumado a fazer parte por parte, tem um perfil mais tranquilo. Então as pessoas estão definindo o comportamento e contratando em cima disso. Show de bola. E me fala uma coisa. A gente falou aí um pouco do perfil, como está o departamento de venda, perfil, remuneração, mas eu esqueci de uma coisa que vem antes da remuneração, que é como contratar. Você falou um pouquinho aí da parte de analisar, mas o que mais que você tem aí para dizer para a gente de recrutar essas pessoas? Onde eu encontro essas pessoas? Como que você tem sugerido aí as empresas a recrutar?
Legal. Eu venho fazendo isso na minha equipe também. A gente tem uma equipe nova agora e é impressionante o fit, assim, a rampagem, né? Quando você faz uma boa contratação, a rampagem, o que é rampagem? Rampagem é o tempo entre que a pessoa entra e o tempo que ela está entregando 80 para cima por cento daquilo que seria o ideal de um sênior, né? De uma pessoa com bastante experiência. Então, esse tempo é o tempo da rampagem. Esse é um desafio das empresas de RH, quando a gente fala de escalar equipes, né? Que é diminuir o tempo de rampagem. Então, essa é uma primeira etapa. Como é que eu vou fazer? Fazer contratações baseadas menos no currículo, né? Mas mais nos comportamentos alinhados com a atividade. Segundo, no recrutamento, uma coisa, Bruno, é aumentar a quantidade de contatos. Então, a gente tem algumas pesquisas que, quanto maior a quantidade de contato, menor a possibilidade de erro. Porque hoje muita gente contrata baseado numa seleção de currículo, numa entrevista, 2 entrevistas no máximo, né? E aí esse é o principal fator de erro de contratação. Então passar por várias etapas, usar ferramentas, então usar testes, teste comportamental, teste de raciocínio lógico, teste de perfil, perfil de caráter que a gente chama. Então tem várias ferramentas que complementam. O aumento dessa quantidade, Bruno, diminui significativamente os erros em contratação, né? E a outra coisa é você tentar começar a criar uma modelagem do que é o ideal. Então, se você já tem uma equipe e tem um ótimo vendedor, ele tem uma característica comportamental e de atitude. Então, isso é bastante importante. Muitas empresas estão utilizando, por exemplo, campanha de indicação. Né? Isso funciona, isso é bacana. Só que você vê que às vezes as pessoas não conseguem indicar. Eu tenho uma entrevista muito legal do Max Doyle, que é VP da Rock Content, e ele fala sobre, cara, aprofunde qualquer coisa que você colocar no seu processo de venda ou de recrutamento. Como que eles fazem? Eles viam que grandes vendedores falavam, você não tem ninguém para indicar tal, no seu LinkedIn? Ah, eu pesquisei, mas não vi. Eles começaram a sentar com a pessoa, olha que interessante, e começaram a fuçar com ele. Não, clica aqui, vamos ver quem tem mais contato seu, vamos ver se tem algum amigo seu que participa de grupos, de fórum dele. E o que eles fizeram? Eles tiveram quase 30% de aumento no sucesso de contratação de pessoas dentro do LinkedIn dos melhores vendedores. Então, essa é uma ferramenta muito interessante. Faz uma campanha? Faz, mas se aprofundar muito com aquilo. E outra coisa, as entrevistas, Bruno, as entrevistas precisam ser entrevistas de investigação. Né? Lá, ele fala sobre 2 coisas, traços natos e traços adquiridos. A gente faz recrutamento hoje, Bruno, a gente pergunta, né? O que você fez na última empresa sua? Qual foi o último resultado que você teve? Esses são traços adquiridos, porque aconteceu agora de pouco. Você já é um adulto, já é um jovem velho ou um adulto. Né? Agora ele fala, para você contratar pessoas que têm a cultura da tua empresa, que é isso que as pessoas estão buscando, você tem que entender que a cultura é feita lá no traço nato. Então, ele usa perguntas interessantíssimas, como, por exemplo, qual era o relacionamento seu quando era criança com o seu pai e com a sua mãe? Como que vocês tratavam sobre conversa de dinheiro? O que seus pais falavam para você? Então, olha o nível de aprofundamento nas pesquisas. Por quê? Porque a gente sempre busca pessoas com cultura. Porque a gente contrata pelo currículo, Bruno, e manda embora pelo comportamento. E o comportamento é sempre ligado à cultura. Então, quando a gente só pesquisa e faz perguntas relacionadas aos últimos empregos, a gente está falando dos traços adquiridos. E a gente não aprofunda nas perguntas. Você vê recrutamento de seleção fraquíssimo. Cara, você sabe que Quais são os principais erros? quando eu abri a Bia Academy, não tinha nome, não tinha nada, né? A Bia Academy, a gente é uma escola lá que a gente ensina as pessoas a viver exatamente no que está acontecendo hoje. Como eu construo um negócio com pensamento de startup, utilizando tecnologia e marketing digital, que é essa base para sobreviver hoje. E não tinha nome, não tinha nada, e fui contratando por características técnicas. Depois de 3 meses de trabalho, eu defini quem era o perfil que eu queria das pessoas. Olhei para o meu time, o perfil que eu queria, as pessoas que eu tinha ali não estava batendo, os resultados descendo. Cara, tive que fazer ali troquei quase que todo mundo ali para conseguir ajustar. E a gente falou aí de contratação, mas depois que contrata, bota para trabalhar, Boa. treina, não treina, o que faz? Muito bom, Bruno. A gente fala que ainda, a maioria das empresas ainda faz isso. Entende o recrutamento como funil. Quem entende como funil, olha, já está bem na frente.
Mas, na verdade, o que a gente vê hoje é uma ampulheta, né? Porque existe uma etapa, Bruno, e a pergunta é muito boa, que é tão importante quanto o recrutamento e seleção, que é o que a gente chama de onboarding, né? Um nome bonito, que é a parte da integração, que é quando o cara entra. Você vê muita gente qualificada sendo recrutada e depois ele morre ali quando entra na empresa. Por que geralmente acontece isso? Porque aquela primeira etapa, a gente foi feito tudo, foi feito as etapas, foi feito 5, 6 etapas, foi contratação, definir o perfil do vendedor ideal, que eu falo que a primeira coisa lá em cima é definir o perfil do vendedor ideal. Se você já tem ótimos vendedores, você consegue aplicar testes comportamentais e você começa a criar um gabarito. Ótimo, você tem um gabarito. Né? Caso você não tenha. Depois da contratação, que o cara entra, começa o período da experiência. E aí, quando a gente fala de CLT, nós estamos falando lá do famoso 30, 60, 90, né, Bruno? Então, a gente pega geralmente esse tempo, mesmo que não seja, mas enfim, é um tempo razoável para poder entender e escalar. Como que a gente faz aqui? Eu aprendi isso muito com o Raul e a gente está aplicando de forma bem bacana. Né? Bom, tem duas pessoas sensacionais, duas não, todas são, mas 3 caras que entraram, que é o Christian Barbosa, a Tati Deandro e o Leonardo Castelo, que são bem competentes, estão aqui acompanhando a gente. Essa segunda etapa, não, você tem que entender que a gente vai pegar tudo aquilo que foi selecionado e vai testar ele na entrada. Então, como a gente divide aqui? A gente divide no chá, tá, Bruno? O chá antigo, conhecimento, habilidade e tudo. Então, o que a gente faz? Os primeiros 30 dias, o foco nosso é que ele desenvolva os conhecimentos. Então, conhecimento do quê, Thiago? Conhecimento da empresa, do produto, da história, como a gente começou, os clientes, os perfis, quem é quem dentro da empresa. Então, conhecer do negócio, então, da empresa, do produto, né? A maioria faz conhecimento de produto. O produto é uma das etapas. Conhecimento da cultura, quem é, o que vale, o que não vale, o que é negociado, conhecimento. Ao final desses 30 dias, o que a gente avalia? Como é que eu sei? Como é que ele saiu da faixa branca para amarela? Como é que ele saiu do bronze para o prata? Né? Então, ao final desse período, a gente tem uma avaliação, a gente tem um acompanhamento diário, mas uma avaliação desse período, para saber se dentro desse conhecimento, que nível que ele está. Então, a parte de vendas dele significa 20%, 30% da meta do ideal. O foco nosso agora aqui não é avaliar o volume de venda, a quantidade. Nosso foco é avaliar o conhecimento. Então, essa é a atividade. Eu defino com isso ele antes, Bruno. Ele sabe a hora que ele entra. Ó, 30 dias. Como é que eu defino que você está arrebentando em 30 dias aqui? Se em 30 dias você estiver sabendo disso. Bom, passou, pegou a faixa amarela. Vamos para os outros 30, que é a parte das habilidades. Então, a gente vai desenvolver as habilidades da pessoa. Quais são as habilidades para fazer aquilo? Então, de vendas, controle de objeção, fechamento, papapá. Eu vou avaliar ele não no volume de venda, eu vou avaliar de 0 a 10 quanto que ele está de habilidade. E a meta dele vai estar uns 50%. E depois dos 30 dias, a gente acompanha ele e vê se ele vem mantendo esses números. E aí sim a gente tem uma meta de 70%, 80%, que é o desenho ideal da rampagem. Então, esse onboarding é absurdamente importante nos próximos 30, 60, 90 dias. A gente, inclusive, Bruno, tem um psicólogo que acompanha a gente em reuniões a cada 20 dias para alinhar esses perfis de pessoas, o que está tendo. E mesmo no grupo pequeno, a gente faz um 360, um avalia o outro, vê o que está ajudando. Isso está sendo bem legal. Está aumentando muito o fit aqui dos funcionários. Fizemos o onboarding, então a gente falou aqui como que encontra, falamos sobre remuneração, os perfis. Daí a gente, passamos ali os 60 dias, 30, 60 dias, pessoas treinadas. Como continuar com esse time motivado? As metas, elas devem ser semanal, diária, mensal? Como o prêmio tem que ser pago só no final do mês, trimestral, diário, sexta-feira? Eu já vi vários tipos de... O que você tem a dizer? Vou usar a resposta dos advogados. Depende. Depende. Depende por um conjunto. Depende pelo ticket que você vende, o produto que você está vendendo, depende da cultura. Então, por exemplo, pessoas já que estão há mais tempo no mercado, um pouco mais de idade, elas estão acostumadas à questão na área de vendas com competição. Então, por exemplo, você tirar a competição, você tiver comissão, né? E tirar a comissão não é deixar ele pagar, tá, gente? Existem vários modelos. Tirar essa comissão, prêmio individual, isso pode ferir um pouco da cultura. Eu sempre falo, né? Faça uma evolução aí dentro da sua empresa, não uma revolução, porque às vezes a revolução ela pode espantar todo mundo, e a gente sabe que
é tão venenoso quanto você não mudar é o excesso de mudança. Né? Quem já leu Como as Gigantes Caem do Jim Collins, as 5 etapas, você já deve ter visto lá que um dos principais fatores de quebra de empresas grandes em mercados aquecidos é excesso de mudança. Né? A falta dela é ruim, mas o excesso também é muito ruim. Então, a questão desse de treinamento vai variar muito. Tem gente que, por exemplo, ele tem empresas, por exemplo, que não dão comissão, mas eles pegam essas bonificações de dinheiro e dão pequenos prêmios durante o mês. E aí tem todo um trabalho científico por trás. Quem quiser entender um pouco mais sobre isso, eu oriento procurar o livro do Luiz Gazzi, que é A Incrível Ciência das Vendas, né? Que é um livro muito interessante, baseado em pesquisas científicas sobre vários mitos de venda, inclusive esse de remuneração. Então, eu já vi vários lugares. Até se alguém quiser colocar aqui, se às vezes você tem na sua empresa aí um modelo que é assim, não tem comissão, né? Mas e funciona muito bem. Porque o problema de comissão individual é que você, obviamente, cria uma competição. Né? E ela é saudável? Eu acho que sim, depende de como você faz isso. Tem gente que faz a comissão, faz o fixo, mas também faz pequenas premiações. Tá? Então, por exemplo, olha, gente, 2 horas, das 2 às 4. Né? Quem vender mais ou quem bater X, leva aqui 50. A gente fazia muito isso quando tinha equipe maior interna, pendurava R$50 lá no ventilador, botava na parede. Tá valendo agora o ingresso para o cinema para você e para sua namorada, um jantar em tal lugar. Então, depende muito disso, da maneira como a equipe se motiva. Porque às vezes você coloca muita competição e é uma equipe mais nova, os jovens eles estão menos com essa competição, Bruno. Então, se você tem uma equipe mais jovem, se você colocar muita competição entre eles individual, provavelmente você não obtém sucesso. Agora, o que você tem a dizer sobre essas 2 palavras, venda e felicidade? Para mim, eu vou tentar ser o mais isento possível. Né? Boa parte da minha felicidade hoje veio de vendas. Né? Vender então, é bom demais, né? Cara, vender é um negócio muito bacana, porque principalmente quando você começa a controlar. Porque uma coisa que fala uma bosta, é uma porcaria você fazer algo que você não controla, né? Imagina assim, tô perdendo peso. O que eu tô fazendo? E como você não controla, você não consegue, por exemplo, acelerar isso. Será que eu posso acelerar minha perda de peso? Ou será que em algum momento eu vou parar de perder peso porque eu não sei o que está acontecendo? Então, quando você começa a controlar, ver a vendas como trabalho científico, ele é maravilhoso. Até porque, se você for olhar no cenário, as pessoas mais ricas do mundo, elas são excepcionais vendedoras. O grande diferencial dela com relação à competição é a capacidade que ela tem de comercializar aquilo que ela vende. Né? As pessoas mais ricas do mundo trabalham com vendas. É só você ver isso claramente. Pessoas com perfis comerciais, com pensamentos comerciais, eles ganham muito mais dinheiro. O médico que mais ganha dinheiro na sua cidade provavelmente não deve ser o melhor médico tecnicamente, mas ele tem ali com certeza uma venda muito bem feita, ele tem um consultório muito bom, o ponto dele é muito bom. Então, assim, vendas e felicidade está muito atrelado, para mim especificamente, inclusive para quem vende. Né? Eu falo que, para quem está comprando, eu falo que o processo de compra ele tem que ser um momento prazeroso. Né? Como que é um momento prazeroso, Bruno? Se eu consigo ajudar você que está comprando de mim a tirar uma dor. Nada deixa alguém mais feliz do que ela se livrar de uma bucha ou resolver uma dor. Uma pergunta aí que a Casonati. O que você acha de empresas que mudam a forma de comissionamento várias vezes em um ano? Se for para melhor, não tem problema nenhum. Melhor para quem? Melhor para quem? Exatamente, melhor para o vendedor, né? Não tem. Mas pela pergunta dela, não deve ser, as mudanças não devem ser favorecer a equipe comercial, né? Olha, eu falo que, assim, de novo, acabei de falar do Jim Collins, né? Citei o Jim Collins. O excesso de mudança é muito ruim. O excesso de qualquer coisa, o excesso de mudança é muito ruim. Agora, a gente tem que entender que a gente está num processo evolutivo. Eu acho que mudar a comissão, Bruno, não é pecado. Quer um exemplo? Comecei minha empresa. Comecei minha empresa, o que eu quero? Eu preciso ganhar fatia, eu preciso entrar no mercado. Aí eu vou contratar vendedor perdigueiro. Eu vou criar uma metodologia com perdigueiro. Vou reduzir um pouco o custo, entrar no mercado e pegar fatia. Certo? Legal. Aí eu trabalhei. Agora estou com 40% do mercado, Bruno. Eu vou continuar gastando dinheiro e os outros 60 está pulverizado em 20. Quer dizer, cada um.
Eu vou ficar gastando dinheiro para ter mais cliente ou eu vou manter? Ou vender os produtos? Então a remuneração tem que mudar. Porque a remuneração, Bruno, a remuneração é um holofote. Então, o que ele faz? Ele ilumina o caminho que o vendedor vai andar. Então, se eu pagar para ele por novos clientes, ele vai atrás de novo cliente. Se eu pagar ele por NPS, cara, NPS alto, você vai ter uma bolada. Ele vai tratar o cliente com carinho, vai dar. Então, assim, a remuneração é o holofote. Ele vai iluminar o caminho que tem que andar. Então, mudar de comissão várias vezes, se a empresa estiver mudando, eu acho que pode ser. Agora, o problema é quando o cara começa a mudar, porque às vezes ele quer tirar mais para ele. Aí, ó, isso acontece muito, né? E se for só pelo fato da ganância, não sustentabilidade da empresa, é óbvio, acontece isso, pessoas infelizes e elas vão buscar outros lugares, sem dúvida nenhuma. Só vai ficar quem é ruim, né? Porque ele sabe que não consegue outro emprego. Seguinte, teve a gente tá, só para dizer, a gente fez dessas últimas 3 semanas 3 aulas por dia aqui no nosso Instagram, no YouTube, em algumas áreas. A gente falou sobre home office, falamos sobre reinvenção dos negócios, marketing digital, vendas e finanças para essa nova realidade. Foram aproximadamente 40 aulas e todas essas aulas estão totalmente 100% gratuitas, disponibilizadas no nosso site. Quem quiser ver todas essas aulas, tem o CEO do Google, o Thiago Concer, tem o Christian Barbosa, que estava aí. Nossa, os principais nomes desse mercado, um conteúdo 100% gratuito. Quem quiser acessar é biacademy.com.br/resilientes ou vai lá no nosso perfil, Biacademy, e lá tem o link. A hora que você se cadastrar, tem 4 passos. O primeiro passo, você já acessa diretamente a área de membros e pode ter acesso a todas as aulas. Para a gente estar entrando na etapa final, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o futuro do vendedor, o futuro das vendas, com toda essa loucura que está acontecendo. Legal. Bruno, eu acho que o futuro do vendedor ele vai ser muito parecido com o do representante comercial mais moderno, que é um cara que eu vou pegar uma ideia que faz muito sentido para mim, que é do Jeff Blount, que ele fala, que é inteligência emocional, que é lidar com essas situações de mudança e perfis de clientes, quer dizer, saber lidar com pessoas e com as suas próprias emoções cada vez vai ser mais um diferencial. Pela questão de pressão, número, novidades, isso vai ser difícil. A gente vê, claro, aí, né, os números aumentando em termos de depressão, pessoas com toque, tudo relacionado à velocidade que está acontecendo. Então, inteligência emocional, inteligência tecnológica, que é usar ferramentas de tecnologia para fazer coisas que é do seu trabalho, mas poderia ser terceirizado para aumentar o volume ou melhorar. Como, por exemplo, prospecção, retorno das pessoas, gestão da carteira, tudo isso tem ferramenta, tem plataforma. Saber utilizar isso para sobrevivência. E a terceira, que é inteligência de negócio. Então, o vendedor, se ele não entender de negócio, ele não tem mais porquê. Se ele só pegar um produto de um lado e entregar para o cliente, se ele só fizer isso, ele não agrega valor na viagem. E aqui, se não tiver agregar valor na viagem, hoje já tem plataforma para fazer tudo isso. E ela faz mais barata, mais rápida, num volume maior, com menos erros, e os indicadores eu consigo medir mais facilmente. Então, qual que vai sobreviver? O que agregar valor na viagem entre a representada e o cliente, entre um produto ou serviço e o cliente. E, para isso, ajudar o cara no negócio dele. Né? Você vê claramente os melhores scripts de side sales, você vê claramente as pessoas ajudando elas na informação. Qual que é uma grande dica quando você vai fazer um contato com o cliente de inside? É você ir pesquisar sobre ele antes. Esse é um dos maiores diferenciais. O cara já estava vendo aqui, né? O senhor trabalha com isso, está há 12 anos, eu vi que seus principais concorrentes. Quando você começa a falar isso, levar informações do próprio mercado, muitas vezes nem seu cliente sabe. Então, entender de negócios, ser um consultor de negócios, não de venda, é a única saída para sobreviver com venda. E qual a notícia boa? Nunca vai se pagar tanto para vendedores como daqui para frente. A notícia ruim é que vai diminuir o número e vai ficar realmente quem tem esses 3 pilares: inteligência tecnológica, emocional e inteligência de negócio. Cara, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Foi um prazer falar com você e poder compartilhar um pouco aí com o pessoal da Biacademy também, um pouco sobre vendas. Que vendas é o que vai... Vendas
Ou você é vendedor, ou em qualquer coisa, você precisa ser vendedor em tudo. Brunão, Diga. eu falei, só tem um departamento da empresa, que é o de vendas, porque ou você vende, ou você está ajudando a vender. Então, só tem venda dentro da empresa. O que não é venda, está trabalhando para ajudar a acontecer uma venda, né? Então, vendas é bastante importante e espero ter colaborado aí com o seu público com esse conteúdo altíssimo nível que você está chamando o pessoal. Com certeza, eu convido você o seguinte, a gente vai encerrar agora, eu vou convidar para você abrir o navegador aí do seu celular e acessa biacademy.com.br/compartilhe. Você vai poder compartilhar o link do nosso congresso com 2 ou 3 amigos aí, vai ajudar bastante a gente, vai ajudar você e vai ajudar o seu amigo a enfrentar e passar por essa crise da melhor forma possível. Tem lá mais de 40 aulas, no total serão 50 aulas gratuitas em marketing, vendas, nova metodologia e principalmente como trabalhar em casa em momentos de crise, nesse home office. Um abração, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em breve. Valeu, Thiago! Valeu!